Bom, ah, na aula passada a gente terminou então a unidade um e vamos começar então a unidade 2, obviamente com a seção 1, tá? Bom, isso aqui, a aula que eu leciono FT de quarta e de sexta, né? Para vocês eu dei uma tarefa que, para me entregar mais simples, né? Bem mais simples. E o prazo é até a meia-noite de hoje. Então, quem não providenciou, eu faço. É muito simples. E esse aqui é o que eu dei, então, para a turma de sexta-feira. Depois eu estive pensando, é meio pesada, né? Então, eu vou explicar para eles como faz, né? E vou dar mais uma semana de prazo. Tá? Mas o princípio aqui é o princípio da continuidade, né? Só explicando para vocês o que foi dado aqui. Foi dado, então, uma bifurcação, né? Então, eu tenho uma entrada, um afluxo aqui com diâmetro de 150 milímetros. Tenho aqui um efluxo, ou saída, de 100 milímetros. E tenho aqui um outro efluxo, ou saída, de 75 milímetros. O que ele pede? Ele fala que o fluido que tem aqui é ácido sulfúrico, cuja massa específica é 1520. E o que mais que ele diz aqui? Ele diz que o afluxo na entrada é 7 litros por segundo, né? E a velocidade na saída, eh, na V2 aqui, ó, é 0,5 metros por segundo. Bom, eu eu dei essa tabela para eles preencherem, obviamente, com os cálculos, né? Então, a massa específica é igual para todos, tá? A área eu calculo, então, com o diâmetro ou com o raio de cada uma das seções, né? Do afluxo, do refluxo. Foi dada a velocidade em 2, foi dada a vazão de entrada. Bom, o que a gente tem que fazer? Primeiro, preencher o que a gente tem disponível aqui. Olha, ah, a área eu sei calcular porque tem os diâmetros, então eu posso preencher aqui, tá? Que mais? Eu sei, então, que ah, a vazão em volume, que é o quê? É igual a velocidade vezes a área. Então, se eu calculei essa área vezes essa velocidade, eu tenho, então, a vazão que está passando por 2. A vazão em volume que está passando em 3 é exatamente a diferença entre 1 e 2, que é igual a 3. Né? E daí para frente, com os volumes com a vazão em volume, é só multiplicar pela massa específica que eu tenho a, as vazões em massa. O que é interessante, pelo princípio da continuidade, né? Nesse caso aqui, a soma da entrada tem que ser igual à soma do efluxo. Tá? Então, se eu fizer essa somatória aqui, né? Fluxo menos efluxo tem que dar zero. A mesma coisa aqui. Então, é um jeito de a gente ver se está errando alguma coisa. Bom, depois de feito isso, a única coisa que falta, então, são as velocidades em 1 e em 3. Ora, a velocidade em 3, em 1, simplesmente a vazão em volume dividido pela área que eu já tenho calculado. Então, calculo aqui. Essa vazão em 3 aqui eu também já calculei. Essa vazão em 3 dividido pela área me dá a velocidade em 3. Pronto. Preenchi a minha tabela. Tá? Simples assim. Mas eu acredito que não foi muito simples para os alunos, então eu vou explicar como expliquei para vocês mais uma vez, né? E, encerro, então, essa atividade aqui. Muito bem. Nessa unidade 2, a gente vai ver, então, a equação de energia e escoamento interno, né? O escoamento de um fluido
Ele pode ser externo, quando ele é fora, então, por exemplo, do conduto, né, um escoamento que ocorre num pilar, né, onde está passando água, o escoamento que ocorre de ar, por exemplo, na aerodinâmica de um avião, na aerodinâmica de um carro, né? Então, esses são escoamentos externos. Escoamento interno. Escoamento interno, basicamente, é aquele que ocorre, então, no interior dos condutos, né? Então, esse é o escoamento interno. E a seção 2.1 ela vai tratar, então, da equação de energia para escoamentos. Ah, Na, na aula passada, a gente falou, então, que a gente tratou de fluidos ideais, aquele que não tem viscosidade, não tem perda por calor, não tem perda por atrito, né? E, então, é um fluido ideal. Nós vamos continuar trabalhando com o fluido ideal. Um pouquinho mais para frente, a gente vai trabalhar com o fluido real. Mas, por enquanto, o fluido é ideal. Voltando a falar, o fluido ideal é aquele que não tem atrito viscoso, né? Não tem perda por calor, não tem perda por atrito. Então, conforme está no livro didático de vocês, ele diz assim que as energias mecânicas associadas ao fluido, né? E diz que tem, então, a equação da conservação de energia com a conservação de massa, também chamada de equação da continuidade. É uma das equações mais importantes da mecânica dos fluidos e de fenômenos de transporte. E, então, também é chamado de balanço de energia, né? Então, a gente tem, então, a da continuidade, né, que é a soma das vazões em volume do afluxo é igual à soma das vazões em volume do efluxo. E associando isso à energia, também é um balanço, é igual. Então, a soma das energias na entrada ou no fluxo é igual à soma das energias no efluxo. Ou seja, no caso da energia, a energia total em um é igual à energia total em dois. A energia total na entrada é igual à energia total na saída, tá? Mas só que, no caso de escoamento, eu, eu tenho três parcelas de energia, né? Eu tenho né? Energia potencial que é simplesmente a força-peso, né, da água, tá? Multiplicada pela posição no escoamento. Isso aí. Então, energia potencial é massa vezes a aceleração da gravidade vezes o z, que é a, a profundidade do ponto em que eu estou medindo, então, a energia no escoamento. Então, está aqui, energia potencial. Eu tenho também a energia interna, que é como as partículas se movimentam dentro do escoamento. E a expressão, ela é, então, a pressão no ponto vezes o seu volume, né? E, por último, então, a energia cinética, que é a massa vezes a velocidade no ponto ao quadrado dividido por 2. Todas essas parcelas aqui de energia, a unidade é Newton vezes metro, que é igual ao Joule, tá? Então, a gente está trabalhando com Joule. Lembrando, então, se eu dispor num escoamento, por exemplo, num conduto como esse aqui, ó, tá? E as parcelas de energia, né? Então, eu tenho energia potencial, que vai, então, do fluido até um plano horizontal de referência, a energia interna, que depende do escoamento aqui, e a energia cinética, que depende da velocidade desse escoamento. Como é um fluido ideal, né,
a energia total que eu tenho na entrada é igual à energia total que eu tenho na saída, tá? Não importa se o conduto, se o escoamento é inclinado, contra-inclinado, não importa, né? O que altera é, nesse caso aqui que ela está inclinada, eu aumento a energia potencial, mantenho a energia interna e diminuo a energia cinética, de modo que, como é um fluido ideal, a E1, que é a energia total na entrada, seja igual à energia total na saída, né? É o que diz, então, o balanço de energia aqui, tá? E isso só vale para o fluido ideal, ou seja, no fluido real eu tenho perdas por atrito, então eu tenho mais uma parcela aqui, que é a perda de pressão, perda de carga ou perda de energia, tá? No nosso caso, por enquanto, ainda vamos estar tratando de fluido ideal. E está aqui, então, mais uma vez, evidenciando quais são as energias de um escoamento, né? Eu tenho energia potencial, que é a força, peso, massa vezes a aceleração da gravidade, isso aqui vai dar Newton, tá certo? Vezes a profundidade, tá? Então, isso aqui vai dar Newton vezes metro, que é Joule. A energia cinética é a massa, velocidade ao quadrado sobre 2, né? Então, isso aqui também vai dar metro. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Chegou. A energia interna, ou energia devido à pressão, de pressão, ela é simplesmente a pressão no ponto vezes o seu volume. Isso também dá Joule. E a energia total, ou energia mecânica, né? Ela é, então, a soma das três parcelas. Então, a energia mecânica é essa expressão aqui, ó. Energia potencial, energia interna e energia cinética. Soma dessas três parcelas, então, dá o que chama de energia mecânica, tá? Daí, essa equação, né, essa equação mecânica, ela também é conhecida, aliás, muito mais conhecida, como equação de Bernoulli, tá? Então, que é essa daqui que a gente acabou de ver, né? Energia mecânica ou a equação de Bernoulli é igual a energia potencial, energia interna e energia cinética, tá? Então, isso aqui está em Joule, mas trabalhar em Joule é complicado, tá? Porque a gente não tem condições de medir a massa num escoamento. Massa é uma coisa que, num escoamento, é difícil você medir. Você não pode parar o escoamento para medir a quantidade de massa que está passando, né? Mesmo porque a vazão em massa é uma medida indireta, né? Então, a gente faz algumas transformações aí para poder ficar mais fácil de trabalhar, né? Então, a primeira modificação que a gente faz, como isso aqui é uma igualdade, tá? É uma igualdade, né? A energia mecânica, ou energia total, energia potencial, energia interna, energia cinética. Se eu multiplicar, como é a igualdade, aliás, no caso, dividir os dois termos por massa vezes a aceleração da gravidade, dividir aqui e dividir esse outro lado da equação por massa vezes a aceleração da gravidade, eu mantenho a igualdade, tá? Só que, olha o que acontece. Isso aqui vai dar Z1, simplifico aqui. Isso aqui, eu troquei, então, o volume que estava aqui. Massa específica é massa por volume. Então, volume é a massa dividido pela massa específica. Coloquei a massa por massa específica, tá? E a hora que eu simplifico aqui, né,
Isso aqui vai dar só, simplifica o M aqui, mas fica o G. A hora que eu faço isso daqui, também, simplifica a massa, mas continua o G. Então essa equação, ela fica assim: Z mais, P sobre gama, que é a massa específica vezes o G, onde gama é o peso específico, né, mais V ao quadrado vezes 2 vezes G. Só que quando a gente fez isso, dividiu pelo peso, ou por unidade de peso, né, eu transformei a unidade. Ela deixou de ser uma unidade de energia para ser uma unidade de pressão. Pressão em metros de coluna de fluido. Tá? A unidade aqui é metro. E continua homogênea. Né? E... Mas a gente está acostumado a trabalhar pressão em Pascal. Né? Bom, é só multiplicar cada um desses termos aqui pelo peso específico do fluido. Né? Por quê? Pressão é gama vezes H. H é P sobre gama, que a gente está tendo aqui. Então, se eu multiplicar o H pelo gama, eu tenho essa expressão só aqui em Pascal. Tá? Não há diferença de resultado trabalhando em Joule ou em pressão em metro, pressão em Pascal. Né? Não há. Só que essa equação, ela tem algumas simplificações, uma delas a gente já fez, tá? E também tem a validade. O escoamento tem que ser permanente, ou seja, as propriedades são constantes em relação ao tempo. A gente viu isso, não lembro em qual das sessões da unidade 1, mas, basicamente, o que está dizendo aí é que a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Né? Isso é a condição do escoamento permanente. Né? Não importa o que está acontecendo lá no meio. Né? É o que diz, então, Euler, né? Não importa o que está acontecendo no meio. Tira a foto, vê o que está acontecendo no início e no final. Escoamento permanente, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai nessa foto aí. As propriedades são uniformes na seção, ou seja, não varia o ponto a ponto na seção. O fluido é ideal, ou seja, o escoamento ocorre sem perdas por atrito com as paredes da tubulação. Viscosidade nula também, né? A gente fala, então, que é fluido ideal porque tem a viscosidade nula, ou sem atrito. O fluido é incompressível, ou seja, não há variação de massa específica, mas eu posso ter vários fluidos num sistema, mas a massa específica não varia dentro de cada escoamento. A energia térmica é desprezável, ou seja, não há trocas de calor. Isso faz parte também do fluido ideal. E não há máquinas hidráulicas instaladas no trecho em estudo, que as máquinas hidráulicas elas alteram, né, a energia e a pressão. Uma turbina, ela, que é uma máquina hidráulica, ela retira a energia do fluido. Uma bomba, também é uma máquina hidráulica, ela fornece energia para o fluido. Então, um escoamento, como está ocorrendo aqui, ó, isso aqui já em pressão, aqui em unidade, então, de pressão em metros, né? Isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui energia potencial, energia interna e energia cinética na entrada e também tenho na saída. Tá? Energia potencial na saída, energia interna no conduto
e energia cinética na saída, tá? Como o fluido é ideal, tá? Isso aqui é o plano horizontal de referência, que eu uso para saber se o conduto é inclinado, horizontal, né? E Z1 menos Z2 é o desnível, né? Em metros. Observe como o fluido é ideal, né? A energia ou a pressão total de entrada, ela é igual à energia ou pressão total na saída, porque o fluido é ideal, porque eu não tenho perdas aqui. Então, essa aqui, então, é a, a, a carga total, que é essa linha aqui, essa linha de energia aqui, isso aqui é a carga total. É a carga total na entrada, a carga total na saída. E então, é essa fórmula aqui, Z mais P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G. E se eu multiplicar, então, isso aí por peso específico, né, eu vou ter essa equação agora em Pascal. Só multiplicar pelo peso específico. Quando eu multiplico, por exemplo, Z em metro pelo peso específico do fluido, eu vou ficar com Z vezes gama. O P dividido pelo peso específico, multiplicado pelo peso específico, dá a pressão própria, né? E multiplicar o peso específico por V ao quadrado sobre 2G, lembrando que peso específico é a massa específica vezes o G, né? Eu vou ficar com a fórmula assim, a massa específica V ao quadrado sobre 2. Isso em Pascal. Mas continua essa mesma formulação, que isso aqui é em metro, eu teria essa mesma identidade aqui das parcelas de, de carga iguais, só substituir aqui, né? Tá vendo essa linha aqui? Ela é chamada de linha piezométrica, né? Essa aqui é a linha de energia, essa aqui é a linha piezométrica. Piezométrica tem a ver com pressão, né? Então, é a soma, então, da P1 sobre gama mais Z1, tá? Então, essa daqui é a linha piezométrica, né? E, então, mas eu posso, como a gente estava vendo aí, né, eu posso tratar a equação de Bernoulli ou a equação da mecânica, né, entre duas seções, entre duas seções, mas também mantendo os limites aqui, né, fluido ideal, regime permanente, tá? Quando eu aplico em duas seções, que é o que é comumente utilizado, né? O fluido tem que ser ideal, ou seja, não tem viscosidade. O mesmo fluido, o gama tem que ser constante, tá? Então, não dá para aplicar com pesos, dois fluidos com pesos específicos diferentes, não dá para aplicar. Tem que ser sempre ao par e a massa, o peso específico tem que ser constante. Quando o peso específico é constante, a massa específica também é constante, né? O sentido de escoamento do jeito que está aqui é sempre do afluxo, ou seja, da entrada para o efluxo. Então, nessa figura aqui, 1 e 2, se o sentido é esse, aqui é a entrada e aqui é a saída, ou afluxo e efluxo. O tratamento de escoamento sempre em pares de seções. 1 a 2, não dá para eu fazer 1, 2, 3, né? Isso não dá para fazer. O escoamento é sempre sob pressão ou pressurizado. Então, o que quer dizer isso daí? O escoamento sob pressão pressurizado
é aquele em que o fluido ocupa toda a área do conduto, ou seja, o escoamento se dá com seção plena, né? Então, esse é o escoamento sob pressão ou pressurizado. Tem outros tipos? Tem. Por exemplo, nesse mesmo conduto, se esse fluido não ocupar toda a seção, né, ele vai se chamar, então, num canal. O canal é aquele, então, que o escoamento de um fluido tem contato com a pressão atmosférica. No nosso caso, é o escoamento sob pressão ou pressurizado. Também dá para usar essa fórmula aqui com algumas modificações para canal, mas, então, vale, então, a equação da continuidade, né? Q1 igual a Q2, nesse caso aqui, tá? Portanto, V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2, continuidade, tá? E isso vale também para vazão em volume, mas também vale para vazão em massa, né, que é o QM. Vazão em massa, em quilos por segundo. Então, a vazão em massa que entra é igual à vazão em massa que sai. Portanto, é o ρ1 vezes a vazão em volume na entrada. O ρ2 vezes a vazão 2 na saída. Observe, então, como a massa específica é constante, a gente cai nessa fórmula aqui, ó. Deixa eu ver se terei alguém pedindo para entrar aqui. Sim. E eu posso, por exemplo, trabalhar num conduto com múltiplas entradas e múltiplas saídas? Posso, mas para eu aplicar a, a, a continuidade, eu consigo fazer desse jeito aqui. Tá? Posso entrar, o princípio da continuidade, que é esse aqui, eu posso entrar com uma massa específica aqui, que com outra vai sair com outra, etc., né? Posso fazer. Mas para energia, tem que ser sempre aos pares, por exemplo, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui, aqui e aqui, assim sucessivamente. Mas de modo que a soma das energias, das pressões aqui, ó, são iguais à soma das pressões aqui. Então, continua valendo aqui a soma das energias mecânicas na entrada é igual à soma das energias mecânicas na saída. Mas, ao aplicar a equação de Bernoulli, eu não consigo, nesse caso aqui, aplicar desse jeito aqui, ó, direto. Porque tem uma mistura aqui, né? Tem uma mistura aqui. Sempre aos pares, né? E vamos ver um pouquinho, então, o que está no livro didático de vocês, né? A respeito, então, a gente já viu que a soma da energia mecânica na entrada ou no afluxo é igual à soma da energia mecânica no efluxo ou saída. Tá? E uma outra coisa que é importante quando a gente trata, então, de escoamento, né? Principalmente quando a gente tem a presença de máquinas hidráulicas, né? É a potência. E a potência nada mais é do que o peso específico do fluido vezes a vazão em volume vezes o desnível mecânico. A unidade disso daqui vai dar joule por segundo, que é igual ao watt. Lembrando que gama, que é o peso específico, é a massa específica vezes o G. Posso colocar aqui massa específica vezes o G. Se fizer, colocar as unidades aqui, você vai ver que realmente dá watt. Então, essa é a fórmula para potência. E se tratando de massa de máquina hidráulica,
tenho 2 tipos básicos de máquina hidráulica. Eu tenho a turbina, que retira energia do fluido, e tem a bomba, que fornece energia para o fluido. É o caso, por exemplo, de uma hidrelétrica, né? Ela transforma energia potencial, altura do reservatório, da lâmina, no caso de água, transforma energia cinética e depois transforma isso em energia elétrica, num transformador, né? O caso da bomba, fornece energia. Por exemplo, eu tenho um fluido, eu preciso levar de um ponto mais baixo para um ponto mais alto. O fluido não tem energia para ir de um ponto baixo para um ponto alto. Preciso fornecer essa energia. Como é que faz? Bom, se isso é preciso, eu coloco uma bomba, né, com um eixo rotativo, umas pás que pegam essa água do ponto mais baixo e, através com a energia cinética, transportam isso para o ponto mais alto, né? Isso é a bomba. Então, basicamente, o fornecimento de energia para o fluido se dá através de eletricidade e outros meios aí de combustível, etc., né? Mas tem um problema de eficiência, né? A eficiência das máquinas hidráulicas. A eficiência de uma turbina, ela é diferente da eficiência de uma bomba, né? Isso quer dizer também que a potência de uma bomba, ela é diferente de uma potência de uma turbina, né? Então, a de uma bomba, a potência é o peso específico vezes a vazão, vezes a altura mecânica, dividido pela eficiência. No caso de uma turbina, é peso específico vezes vazão, vezes a altura mecânica, vezes a eficiência. Para a gente ter uma ideia aí do que é eficiência é quanto entra de energia e quanto sai, né? A divisão disso daí me dá eficiência. Então, quanto maior esse número, mais eficiente é, né? Então, uma bomba, por exemplo, ela tem uma eficiência baixa, né? Geralmente é 60%, ou seja, 0,6, 0,65, quando a bomba é grande. Bombas pequenas, essa eficiência cai para 50%. E no caso da turbina, também, quanto maior for essa turbina, maior vai ser a eficiência. Há turbinas hoje no mercado que elas têm uma eficiência de 95%. O que quer dizer isso aí? Que só perde 5% da energia que entra é perdida. No caso da bomba, por exemplo, 60%, de toda a energia que entra, apenas 40% é transformada em energia útil, né? Bom, olhando aqui o escoamento com a presença de máquina hidráulica, né? Ah, ah, quando fala assim máquina hidráulica, vocês logo pensam que é água. Não, né? Hidráulica é estudo, né? Um líquido, de um fluido, tá? Muito bem. Então, aqui eu tenho uma turbina, tá? Então, a equação de Bernoulli, então, ela vai aqui do reservatório, no ponto 1, tá? Vai passar por uma turbina, essa turbina vai disponibilizar uma energia do afluxo, tá? Vai para um gerador e é formada energia elétrica, tá? E então a turbina retira energia potencial daqui e para transformá-la então em cinética para girar o eixo do, do gerador para depois ainda tem um transformador, né? Para gerar energia gerada, né?
Mas o que que eu tenho aqui? Que a energia mecânica total aqui na entrada ou no afluxo, ela é maior que a energia total na saída, muitas vezes maior, né. Esse daqui é o significado, muitas vezes maior. Por quê? Porque a turbina retirou energia desse sistema aqui. Então é óbvio que a energia, na saída aqui, ela é menor do que a da entrada. No caso da bomba, hã como eu sempre disse, sempre vai a equação de Bernoulli sempre vai do afluxo para o efluxo, da entrada para a saída. No caso da bomba também, ela vai da entrada para a saída. E nesse caso aqui está se querendo, então, se levar da de um reservatório inferior, se colocou uma bomba para pressurizar essa esse fluido, para levá-lo, então, a um reservatório superior, um ponto mais alto, né. Nesse caso aqui, a energia mecânica total na entrada, ela é muito menor que a energia total na saída. Por quê? Porque esse motor, hã, hã, ele vai então, gerar uma energia que vai ser distribuída, através da bomba, ao fluido. Então esse é o esquema, então, da máquina hidráulica, são essas 2 situações, tá. E quando eu trato agora da equação de Bernoulli aplicada a uma máquina hidráulica, né, eu tenho, essas 2 situações aqui. Nesse caso aqui, a energia do afluxo é alta, tá, então eu teria aqui uma turbina. Nesse caso aqui, ah, eu teria então uma bomba, tá. Então na turbina, a energia total aqui é muito maior que a energia total aqui, ó. E é uma turbina, então vai ficar assim, ó, Z1 P1 sobre gama mais Z1 ao quadrado sobre 2G, mais a altura mecânica ou altura de elevação, tá. E na saída, Z2 P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. No caso da bomba, essa altura mecânica ela entra aqui, ó, porque eu tenho que fornecer energia para esse fluido chegar aqui. Aqui eu tenho que retirar, tá. Então, voltando aí à eficiência de uma máquina hidráulica, que essa letra é o eta, né, uma letra grega, é a potência de entrada dividido pela potência de saída, tá. Isso é eficiência. A a turbina, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Então, no caso da turbina, peso específico, vazão em volume, altura mecânica vezes eficiência, que dá em watt. No caso da bomba, peso específico vezes vazão vezes altura mecânica dividido pela eficiência. No caso da turbina, eu multiplico a eficiência. No caso de uma bomba, eu divido, então, a potência pela eficiência. E vamos, então, fazer alguns estudos aqui, né. Vocês conhecem como calcular a velocidade em função de uma altura, por exemplo, a velocidade de um conduto num reservatório. Vocês aprenderam que a velocidade é a raiz de 2 vezes g vezes h. É isso que vocês aprenderam, tá. Mas isso aqui, ele sai da forma de Bernoulli. Então foi aplicado aqui, ó, na entrada, hã, Z1, entrada 1 e aqui 2, aqui, a fluxo ou entrada, aqui é fluxo ou saída, tá. Muito bem. Aqui algumas coisas importantes. Ah, aqui,
a pressão é atmosférica, mas como a gente está tratando de pressão efetiva ou manométrica, ela é considerada zero. Tudo começa a partir dela, então ela é zero. Tá? Aqui também o jato sai livre, né? Também sai a pressão atmosférica, também é zero. Então, P1 sobre gama é zero, P2 sobre gama também é zero. Tá? Que mais? Isso é importante, o escoamento ele é permanente, ou seja, a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai, para aplicar essa fórmula aqui. Isso quer dizer, então, que a velocidade aqui tem que ser zero. Se a velocidade for diferente de zero, o nível do reservatório se altera, ou se eleva, ou rebaixa, né? Então, saiu do escoamento permanente. Ele ficou em função do tempo, então. E aí não dá para aplicar essa regra aqui. Então, pressão zero aqui, velocidade zero para ter um nível permanente. Né? Aqui, como sai é lançado, né, esse jato aqui nessa tubulação aqui, nesse tubo, nesse conduto. Então, aqui eu tenho velocidade, mas aqui eu não tenho, para ter o escoamento permanente. Então, aplicando a fórmula de Bernoulli aqui, ó, e eu quero saber qual é a velocidade nesse conduto aqui, porque é o único lugar que eu vou ter velocidade é aqui. Aqui eu não vou ter. O nível se permanece constante para ter o regime permanente. Então, vamos lá. Z1, H. Pressão P1 sobre gama, zero. Pressão V ao quadrado, V1 ao quadrado sobre 2G, zero. É igual a o Z, que é o próprio eixo, também é zero. Tá? Mais a pressão P2 sobre gama, P2 sobre gama. Pressão atmosférica também é zero. Então, essa equação de Bernoulli aplicada para um fluido ideal, né, em escoamento permanente, ela vai ficar assim, ó. O que sobrou aqui de incógnita é o V2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, é igual a H. Portanto, V2, que é essa velocidade aqui no conduto, simplesmente é 2 vezes G vezes H, raiz de tudo isso aqui, que é uma equação de física aí muito utilizada aí. Tá? Mas ela só pode ser utilizada dentro dessas condições aqui, ó. Pressão atmosférica aqui, escoamento permanente. E fluido ideal. Né? Não tem perdas de pressão aqui. Na realidade, tem, mas isso é para um fluido real. Então, vamos aqui nos exemplos. Alguns exemplos aqui. Então, obviamente, então, eu tenho um reservatório. Aqui eu tenho uma máquina hidráulica e ela vai, então, no caso aqui, ela está elevando esse fluido aqui a 5 metros de altura. O reservatório tem 20 metros de altura. Esse aqui é o plano horizontal de referência, que passa no eixo da máquina. Tá? O que foi dado aqui? Foi dado aqui a vazão, como escoamento é permanente, 10 litros por segundo, que é 0,010 metros cúbicos por segundo. Sempre transformar tudo no sistema internacional. Foi dado também que a área na seção 2 aqui, ela é 10 centímetros quadrados, que é 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. O peso específico é 10 newton por metro cúbico. Tá? 10.000 newton por metro cúbico. Aceleração da gravidade 9,81 e a velocidade em 2 aqui, já que eu tenho a vazão e tenho a área em 2, é só fazer a multiplicação. Né? A, a, a velocidade
Aqui está errado. A velocidade, vazão é velocidade vezes a área. Então, velocidade é a vazão dividido pela área. Tá? Se fizer essa conta aqui, isso dividido por isso, vai dar 10 metros por segundo. O que ele está pedindo, então? Qual é a altura mecânica e qual é a potência desse circuito aqui, dessa máquina hidráulica? O que eu vou aplicar aqui é Bernoulli. Então, o que eu tenho de dado aqui? Eu tenho que Z1 é igual a 20, que vai daqui do plano horizontal de referência até aqui. Z2 é igual a 5, que vai do plano de referência até aqui, 5. P1 sobre gama e P2 sobre gama é igual a 0, porque sai a pressão atmosférica aqui e pressão atmosférica aqui. Tá? V1 também é igual a 0, para ter escoamento permanente. Tá? E foi dado também que a eficiência da máquina é 75%. Bom, se eu tenho... a V2 eu já calculei, né? Aqui, ó, dá 10 metros por segundo. E posso colocar essa fórmula aqui, ó, desse jeito também, ó. Passo, então, ó, deixo o HM aqui e passo todo esse restante da equação, né, na primeira parte dessa igualdade aqui. Então, eu vou ficar Z1 menos Z2, mais P1 sobre gama menos P2 sobre gama, mais V1 ao quadrado dividido por 2G, menos V2 ao quadrado dividido por 2G. Tudo isso aqui é igual à altura mecânica, tá? Então, vamos substituir os valores que a gente tem aqui. Z1, 20. Z2, 5. Pressão aqui na entrada, 0. Na saída, 0. Né? E mais, V1 é 0. E eu fiquei aqui só com V2 ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, 0, 0, 0. Tá? Então, fazendo essas continhas aqui, ó, a altura mecânica, né, ela é 20 menos 5 mais... isso aqui vai dar 15, né? Não, desculpa, isso aqui vai dar 5,10. Vai dar 100 dividido por aproximadamente 20, tá? Dá 5,10. Tá? Essa é a altura mecânica. Tá? A altura mecânica, então, é 15 menos 5,10, que dá 9,9. Bom, a potência, no caso aqui, seria, então, de uma turbina, tá? Ela está retirando, então, a energia aqui desse reservatório, tá? E a energia de entrada é muito maior que a energia de saída, tá? Então, aqui eu tenho aí, 15 metros de energia potencial, aqui eu tenho 5 metros de energia potencial. Aqui é 4 vezes maior do que essa daqui. Né? Muito bem. Então, a fórmula da potência de uma turbina é o peso específico, a vazão, a altura mecânica que a gente calculou, vezes a eficiência que foi dada. 10.000 vezes a vazão, 0,01 metros cúbicos por segundo, vezes a altura mecânica, 9,9, vezes a eficiência, que é de 75%, 0,75. Isso dá 742,5 watts, a potência dessa turbina aí. Alguma dúvida aí? Estão me escutando aí? Professor, Oi. o senhor tem esse slide aí que o senhor está apresentando? Porque no portal não tem. Esse aqui, eu ainda às vezes acontece alguma falhinha aqui
no slide, então eu conserto e ponho lá como PDF, mas não está ainda na unidade 2.1. Depois da aula eu vou gerar o PDF e coloco lá. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Mas as outras aulas estão lá. Sim, eu já baixei já. Tá bom. E vamos ver agora um exemplo de uma turbina, né? Uma turbina aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma barragem, né? Tenho aqui uma altura da lâmina d'água, ou seja, da entrada em de 100 metros, tá? Foi dito aqui que o diâmetro de saída aqui da tubulação da turbina é de 1 metro e a velocidade aqui é de 6 metros por segundo. Então, o que mais foi dado? Que é a água, né? Peso específico 10 kN por metro cúbico, que o diâmetro aqui é 1 metro, a velocidade 6 metros, V2, né, 6 metros por segundo, e eficiência de 90%, e o H, né, de 100 metros. Qual é a potência? Bom, a gente tem que determinar primeiro, como potência envolve, então, vazão, primeiro eu tenho que determinar qual é a vazão. Bom, se eu tenho aqui, ó, pelo princípio, então, da continuidade, a vazão, escoamento permanente, vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Então, se a velocidade é 6 metros por segundo, aplicado, então, num diâmetro de 1 metro, tá? A área eu sei calcular, πr ao quadrado, que é 3,1416 vezes 0,5 ao quadrado. Isso dá 0,7854 metros quadrados. Agora eu já consigo calcular a vazão. Vazão não é a velocidade vezes a área. Velocidade é 6 e a área acabei de calcular. Isso dá 4,7124 metros cúbicos por segundo. Agora eu vou aplicar, então, na equação de Bernoulli com máquinas, tá? Mas ainda continuo dizendo, isso aqui é para um fluido ideal, né? Sem perdas. Ele não existe, na verdade, mas para fazer algumas continhas como essa aqui, mais grosseiras, ele funciona bem, sem prejuízo dos resultados. Então, essa aqui é a equação, eu vou substituindo Z1, 100 metros, P1 sobre gama, 0, porque é atmosférica, V1 ao quadrado sobre 2G. Para ter o escoamento permanente, a velocidade aqui tem que ser 0, né? Um nível constante. Então, 0. Mais a altura mecânica aqui, que eu não sei quanto é igual Z2, é 0. P2 sobre gama, pressão atmosférica aqui é 0. E aqui, V ao quadrado sobre 2G, seria, então, 6, que é a velocidade na saída aqui, ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Então, o que sobrou aqui? Sobrou que a altura mecânica é igual a 100, né? Menos 100, tá certo? Que passa o 100 para o segundo lado da igualdade lá, mais 6 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. Isso vai dar, então, menos 98,15 metros. O que quer dizer esse menos? Quer dizer que eu estou tirando energia, né? Estou tirando energia, né? No caso da bomba, isso aqui ia dar positivo, tá? Estou fornecendo energia para o escoamento, tá? Aqui deu negativo porque eu estou retirando energia do escoamento. Mas em termos de potência, o sinal não importa, tá? O sinal não importa. Potência de uma turbina, peso específico, que altura mecânica e eficiência, substituindo 10.000, vazão 4,7124, o H mecânico 98,165 e a eficiência de 90%, 0,9. Isso dá, então, uma potência nessa turbina de 4,2 megawatts. 4,2 vezes 10 a sexta
watts. E esse aqui eu não vou fazer, não, mas eu vou mostrar aqui como é que funciona isso daqui. Tá? Isso aqui é eu tenho um reservatório inferior, tá certo? Isso aqui é uma bomba que ela vai succionar o fluido que eu tenho aqui. No caso aqui está marcado água, tá? Até o seu interior. Aqui eu tenho um motor que vai girar, então, as pás, vai pegar essa água que tem, então, baixa pressão e vai fornecer energia cinética até chegar no reservatório superior, tá? E isso é o mais comum aí de instalação. Esse tipo de bomba a gente chama de bomba de recalque, né? Bomba de recalque. E ele é utilizado em muitos lugares, por exemplo, em edificação com mais de 3 pavimentos, você tem que colocar uma bomba na entrada da água, no reservatório inferior, na entrada da edificação, e recalcar essa água, ou seja, elevar essa água até um reservatório superior. Em prédio nem se fala, né? Tem que ter um sistema assim, reservatório inferior e reservatório superior. E aí os carros são feitos com bomba, né? Bomba. Bomba pode ser em série, paralelo, mas isso é uma coisa que os mecânicos vão ver em outras disciplinas aí, em máquinas de fluxo, por exemplo. Os de civil vão ver isso daqui em hidráulica, né? E os de computação não faço nem ideia onde vão ver, mas que nós somos um grupo formado por civil, mecânica e computação. Não importa. Engenharia tem, então, todas essas disciplinas aí, fluidos e sólidos. Faz parte do escopo do conhecimento geral, né? Algumas com mais importância e outras com menos importância. Então, mas então, e então não, isso aqui a gente não vai mostrar porque aqui, do jeito que foi feito aqui, foi feito utilizando alguns princípios de perda de carga, mas dá para aplicar também. Então, eu tenho aqui essa parte aqui, ó, antes da bomba é chamado de sucção, tá? Essa parte depois da bomba é chamada de recalque, tá? Isso aqui também, esse conjunto aqui é chamado de instalação de recalque, né? Instalação de recalque. E tem o caso aí de um bocal, né? De um bocal. Então, o bocal entra um determinado fluido com peso específico, aqui uma entrada e aqui uma saída, tá? Essa entrada, ela é igual aqui, mas também é igual aqui, ó. Podia ser aqui o 1, tá? Não tem problema nenhum. Porque é a foto que eu tiro, né? Segundo, então, a ótica de Euler é uma foto. Então, nessa foto aqui, isso aqui vai ser igual a isso aqui. Tá? Me importa aqui. Vamos ver o que eu... Se o conduto é horizontal, né? Z1 e Z2 é igual a zero. Tá? Ou seja, eu posso colocar o eixo, o plano horizontal de referência no próprio eixo desse conduto e desse bocal aqui, ó. Tá? Então, Z2 igual a zero, P2 sobre gama também igual a zero, porque esse jato aqui, ele sai a pressão atmosférica, e ele quer saber qual é a potência. Então, o H2 aqui seria, então, Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, o H que eu vou ter que chamar para calcular a potência, eu preciso desse H aqui, né? Potência do jato, ele é 0 mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, o H2 é simplesmente o que a gente chama de termo cinético.
V2 ao quadrado sobre 2G. Tá? E isso aqui é literal, né? Então, a potência é o peso específico vezes a vazão, Q1 e Q2 são iguais, né? Vezes o H2. Aqui não tem eficiência, não foi dada eficiência. Tá? Então, é simplesmente assim. Então, seria o peso específico vezes a vazão vezes a velocidade em 2, que é aqui na saída. Tá? Então, essa é, então, a potência. Então, se fosse dado a vazão, o diâmetro de saída, eu conseguiria calcular conseguiria calcular a potência desse bocal, né, na saída desse jato aqui. Aqui só uma brincadeira, né? Quando isso aqui é um projeto de uma instalação hidrossanitária, isso aqui é uma torneira que sai água, né? Então, comumente você tem um ralo aqui no fundo, mas uma visão mais técnica, né? A gente é capaz de calcular a saída da água aqui, né? Para cair num ralo aqui na parede da caixa, né? A gente é capaz. Né? Você sabe quanto tem de vazão, sabe todos os dados, né? Consegue calcular o jato, onde ele vai cair exatamente. Então, só os engenheiros conseguem fazer isso. Mas isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira porque a vazão, você controla ela mais ou menos, provavelmente para algumas situações isso aqui ocorre, para outras vai ter que usar esse ralo aqui, ó. Isso aqui é o ralo inferior. Tá? É só uma brincadeira. E aquele bocal, tá? A gente vai... Ele está aqui agora, tá? Só que os aviões, eles têm a turbina, que é um bocal. Então, entra ar aqui, né? E tem uma redução, então, de área, né? Nesse tipo de turbina, né? E isso gera, então, uma potência. Né? Então, o que a hélice que vocês falam do avião nada mais é do que uma turbina. Inclusive, o avião usa parte dessa energia aqui para algumas coisas dentro do avião. Tá? Então, quero saber, então, qual é a velocidade aqui em 2 e qual é a potência dessa turbina. Né? Vocês podiam me ajudar, né? Aqui é a entrada de combustível na turbina, tá? Aqui a gente não vai, a entrada de combustível é zero, tá? A massa, o peso específico do ar a gente conhece, 12 newton por metro cúbico. Foi dado o diâmetro aqui da entrada dessa turbina, 2.000 milímetros, que é 2 metros de altura, tem isso aqui. A velocidade da aeronave, portanto, a velocidade do ar aqui na entrada é 900 km por hora, que dá 250 metros por segundo. Né? O gás tem uma velocidade muito alta, né? A eficiência em toda essa turbina, 80%. Ele quer saber qual é a velocidade em 2 e qual é a potência dessa turbina. Bom, a gente começa, então, lembrando que a vazão que passa na entrada dessa turbina com escoamento permanente é igual a que sai. Portanto, Q1 é igual a Q2. E Q1 é igual a velocidade em 250 metros por segundo, vezes a área. Né? A área a gente consegue calcular. A área 1 é 3,1416, enter. O raio ao quadrado.
em 1 é 1. Então, a área 1, ela tem, então, 3,1416 metros quadrados. A área 2, ela é, então, 3,1416, enter, o diâmetro 2. Ou, no caso aqui, o raio, né? Ponto, 25 entre 2 eleva vezes. Área 2 dá 0,1964 metros quadrados. E agora eu já consigo calcular a vazão. Então, a vazão, Q1 é igual a velocidade em 1 vezes a área 1. Que é isso vezes 250. Dá 49,0875 metros cúbicos por segundo de ar. Vamos ver se chegou alguém aqui. Então, calculei, então, a vazão em 1, calculei a área em 1, foi dar os diâmetros, a área em 2, e a velocidade em 2 nada mais é do que a vazão que entra, que é igual a que sai, dividido pela área em 2. Então, seria a área em 2, 0,1964, enter, inverso disso aqui, 49,0875 vezes 49,0875, enter. A área 0,1964, divide. A velocidade deu 249,94 metros por segundo. Tá? Isso aqui. E agora eu já posso calcular a potência. A potência é o peso específico do ar, 12, enter. A vazão, 49,0875 vezes Vocês estão me escutando aí? Estão acompanhando? Sim, professor. Eu ia até te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Q1, ele vai ser igual, né? Por Q2, no caso. Porque é permanente, né? A vazão que entra tem que ser igual ao que sai. Isso aí. Ok. Tá, então, seria então peso específico vezes a vazão vezes o H2, né? Que seria então metade dessa altura aqui, né? Então seria 1 metro, tá? Só isso. Né? Eu já consigo calcular a potência, então, de uma turbina. Né? Seria, então, tranquilo?
gente tem que saber esses negócios aqui de área, vazão, todo exercício, velocidade, isso tem que saber. E gostaria que vocês me ajudassem aqui nas questões aqui, pode ser? Pode. Tá bom, então vamos lá. Alguma dúvida aí sobre o assunto? Hoje foi bem pesado, né? Mas essa disciplina aqui é, como vocês dizem, é punk mesmo, né? Muito conhecimento de matemática, de física, muito cálculo, muita teoria, né? Então, ela é complicada mesmo. Mas vamos, coloquei exemplos aí para a gente ver como é que faz, né? Vamos ver se... Vamos aplicar esses exemplos aqui, então, agora nos exercícios. Exercício 1 do livro didático. Por um duto de seção circular escoa água, cujo peso específico é 10.000 newton por metro cúbico, em um ponto localizado a 10 metros ajusante, ou seja, depois da seção 1, 10 metros, né? No nível do solo, a velocidade é 10 metros por segundo. Determine a pressão na seção ajusante, desprezando os efeitos de atrito, ou seja, fluido ideal. Utilize G igual a 10. Tá? Então, essa é a equação de Bernoulli, tá? A equação de energia mecânica para fluido ideal. Vamos ver o que eu tenho dela. Foi dado, então, peso específico. Foi dado Z1 igual a 10 metros. Tá? Ele está dizendo, então, que um ponto localizado a 10 metros acima do solo. Isso aí é cota, né? Z1 igual a 10, Z2 igual a 0. P1 foi dado também aqui, ó, 200, a pressão dentro do conduto é 200 kPa. E foi dada a velocidade de 5 metros por segundo, que seria V1, e a outra velocidade, que é de saída, que seria V2, 20 metros por segundo. E ele quer saber qual é a pressão na saída. Então, é essa equação de Bernoulli que eu quero saber, que mexe, então, com as pressões. Então, foi dado Z1, 10 metros. P1, 250 kPa. Lembre-se, então, 250 kPa é vezes 1.000. É 250.000 pascal. Não vai colocar 250 kPa, 250 só, que vai sair errado. Dividido pelo peso específico, que é 1.000, 10.000, foi dado aqui, ó, mais a velocidade. V1 é 5 ao quadrado, eu já coloquei aqui 25, dividido por 20. É igual Z2, que é 0, mais P2, que é isso que eu quero saber, é incógnita, dividido por 10.000, mais a velocidade de 20 ao quadrado. Já coloquei aqui 400, que eu não coloquei, 2 vezes 10. Tá? Então, qual é o valor da pressão? Vocês podem me ajudar aí? Professor, essa primeira parte dá 36 e 25. 10, enter. 250.000, enter. 10.000, divide, mais 25, enter. 20, divide, mais. Quanto deu? 36,25. Perfeito, perfeito. 36,25. Checado. E a segunda parte é 400 dividido por 20, né?
Isso. 400 entre 20 divide, e é só menos, né? Dá 16,25 vezes 10.000, né? Que dá, então, uma pressão P2 de 162.500 Pascal. Conseguiram aí 162.500? O que foi feito? Isso daqui dá 36 e alguma coisa. Isso aqui dá 400 dividido por 20. Isso aqui vai passar subtraindo esse resultado aqui. Esse resultado vezes 10.000 é igual à pressão P2, que no caso em Pascal. 162.500, conseguiram aí? Sim. Qual é a alternativa correta aí? A. Yes. Bom, aqui está a resolução, tá? Toda, tá? E 162 Pascal. Beleza? E essa aqui, hein? É o caso do reservatório, né? É bem esse exemplo aqui que eu coloquei no livro cadê? Esse exemplo aqui, né? Ele quer saber qual é a velocidade em 2. A velocidade em 2 é raiz de 2GH. E o que ele quer saber? Quer saber qual é a vazão em 2. Bom, para calcular a vazão em 2, eu tenho que calcular qual é a velocidade em 2, né? E a gente já viu lá. A gente pode aplicar a equação de Bernoulli aqui, ó. Z1 é 2 metros. Ele diz que o H é igual a 2, né? Z1 menos Z2. Professor, eu quero bater uma foto desse anterior, do primeiro, se é possível. Boa noite, professor. Boa Eu entrei noite. agora há pouco. Você quer saber da resolução? Esse cálculo aí já me... Um minutinho só. Esse aqui? Bater a foto dele e do outro, por favor. Tá. Eu agradeço. Pode passar o outro, por favor. Pode passar a resolução, tá? Agora estamos nesse aqui, tudo bem? Eu não sei se deu para pegar a resolução, viu? Depois que eu vou ver. Mas vamos em frente, vamos em frente. Tira mais uma. Um minutinho, por favor. Oi? Um minutinho, sou grato. Um minutinho. Obrigado, professor. Vamos em frente. Então, ele quer saber qual é a vazão que passa aqui pela continuidade, né? A vazão que entra igual a que sai. Tudo bem. Mas ela sai... Qual é essa vazão? Né? Não foi dada essa vazão. Bom, então, a velocidade eu sei calcular. É raiz de 2GH. Né? Foi dito, então, que o H é 2 metros, certo? H é 2 metros. Então, a V2 é 6,32 metros por segundo. Vê se dá certo aí. 4 entre 10 vezes raiz, 6,32 metros por segundo. Aí ficou moleza, né? A vazão que passa por aqui é igual à velocidade, que a gente acabou de calcular, vezes a área. A área, se o que ele deu aqui? O diâmetro é 10 centímetros, né? O raio é 0,05. Então, essa área aqui é o π vezes o raio ao quadrado, que dá 0,0079. Então, a vazão que passa aqui é igual, então, a velocidade vezes a área,
que dá 0,05 metros cúbicos por segundo, vazão. Confere aí a conta para mim da velocidade e da vazão. Vê se está certo aí. Tá certo, professor. Obrigado. Qual é a alternativa correta, então? É a D. Beleza, beleza. É a D mesmo, tá? E a terceira questão, ele quer saber qual é a potência. Professor, volte só essa última página que o senhor colocou, por gentileza. Aqui. Minutinho, por favor. Beleza, professor. Obrigado. Nada. Então, a terceira, né, ele fala assim que a taxa máxima de geração de eletricidade de uma pequena central hidrelétrica, que é a conhecida como PCH, usina hidrelétrica de pequeno porte, apresenta uma vazão de 14,1 metros cúbicos por segundo. Para uma diferença de cotas, ou seja, Z1 menos Z2, de 61 metros. A eficiência da turbina é de 87%. Qual é a potência da turbina? Considerar regime permanente com peso específico da água igual a 10.000 newton por metro cúbico, a área do tubo, 10 centímetros quadrados, né? E aceleração da gravidade, 9,81. Bom, vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado, então, a vazão, 14,1 metros cúbicos por segundo, Z1 menos Z2, 61 metros. Aqui. A eficiência, ETA, 0,87, ele quer saber qual é a potência, né? Então, a potência seria, então, o peso específico, 10.000, vezes a vazão, 14,1, vezes o HM, que foi dado aí de 61 metros, vezes a eficiência, que é de 0,87. Qual é a potência, então? Repetindo, é 10.000 vezes 14,1 vezes 61 vezes 0,87.
Deu 7.482.870.000. Oi, gente, estão me escutando aí? Cadê vocês aí? O professor tem que fazer o HM, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Na realidade dá 7.482.870.000. Então, o mega, né? É dividir por 10 a sexta, né? Isso vai dar, então, 7,5 megawatts. Tá certo? Não, no caso, esse HM é a altura, é o 61? É, Z1 menos Z2. Z1. Ah, tá. É isso mesmo, 7,5 megawatts. A resposta é a A. Ah, legal. Será que é mesmo? É isso mesmo. Aqui eu fiz, usando a equação de Bernoulli, pedaço por pedaço, tá? Então, eu fiz desenvolver, mas o cálculo a gente já fez direto, tá? Tá bom? 7.482.870 watts, que é igual a 7,5 megawatts. Essa é a potência dessa turbina. Bastante, né? 60 metros, 7,5 megawatts. Bom, para exemplo, né? Não vão embora ainda não.